Você já pensou em ser um concurseiro empreendedor? Este é o tema do primeiro Conexão Concurso do ano. Por isso a gente recebe aqui Márcio Serbella, que é especialista na área, credenciado pelo Sebrae, tem mais de 30 anos de experiência nessa área e vai contar um pouquinho como ser empreendedor sendo concurseiro. Se você se interessou, fica ligado porque o seu Conexão Concurso já está no ar. Márcio, primeiro obrigado pela tua vinda aqui aos estúdios da Folha Dirigida para a gente falar de um assunto que está na moda, né? Empreendedorismo, acho que está todo mundo interessado em empreender, é a palavra do momento, acho que ninguém tem dúvida disso. Agora, na área de concursos públicos, para quem está ali tentando também uma vaga no serviço público, talvez seja um assunto novo. Tem muita gente que acha que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá ou não dá? Dá. O concurseiro, ele é, acima de tudo, um estudioso. Ele é, acima de tudo, alguém que está pesquisando, que está buscando, que está estudando. E uma das condições para você ser um bom empreendedor, uma das características do comportamento empreendedor é você estudar, é você buscar informações. Então, a característica básica para que você seja um bom empreendedor, o concurseiro já tem. Acho que a gente pode mencionar até outra característica, né? O concurseiro também é aquele cara que não desiste nunca. Exatamente. Que corre sempre atrás do sonho. Tem a ver com o empreendedor, né? Sem dúvida, né? A persistência é um dos comportamentos empreendedores, né? Mas a persistência é baseada na certeza de alguma coisa estudada, de um planejamento feito. E o concurseiro ele também se planeja. Ele tem prazos, ele tem tempo para estudar. Então, repara como essas coisas combinam, né, com o concurseiro de alguma forma. Então, empreender tem sim muito a ver com o concurseiro também. O que acontece é que ele às vezes não percebe e não entende essa possibilidade como uma possibilidade real para ele. Existem, acho que, vários tipos de empreendedorismo nessa área de concurso público. Vou confessar assim, que o que eu mais conheço são youtubers, pessoas que estudam para concurso, que estão ali na mesma batalha que aquele cara que está assistindo e acaba tirando ali uma graninha extra porque está ali investindo em divulgação e acaba tendo um retorno. Quais tipos, quais formas de se empreender, nesse mundo dos concursos públicos? Uma das maneiras, essa é sem dúvida uma importante, né? O youtuber, ele acaba por ser referência e ele investe nisso, em ganhar alguma coisa com isso, isso é interessante. Mas existe uma outra forma de empreendedorismo que poucas pessoas conhecem, que é o intraempreendedorismo. Então o concurseiro, o fato dele até passar no concurso e ele ir adiante, não significa que ele não precisa ser empreendedor. O intraempreendedor é aquele cara que dentro do local onde ele está, ele consegue fazer total diferença e fazer o local que ele está acontecer. Eu sei que não é disso que a gente está falando, mas é importante a gente mencionar que existe essa modalidade de empreendedorismo. Entre outras coisas, dependendo da área que ele estiver estudando, ele pode se tornar referência naquela área. Ele pode criar e-books, por exemplo. Ele pode, se ele tem alguma habilidade na área de TI, ele pode pensar, ou pelo menos ter algumas ideias para desenvolver um aplicativo junto com alguém que entenda de TI. Então, possibilidades são infinitas. Eu costumo dizer que o melhor caminho para você empreender é você encontrar a necessidade de alguém, ou seja, encontrar algum problema que um grupo de pessoas não tenha resolvido ainda. E repara, o concurseiro tem muitos problemas na jornada. Então, se ele identifica esses problemas dele, e se ele encontra a solução para esses problemas, estratégias de solução, ele pode vender isso. Né? E aí ele pode empreender nesse caminho também. E são vários problemas, né? Distração, o que mais que a gente pode mencionar? Dificuldade lá de resolver questões, enfim, tem um mundo de opções. Até mesmo estratégias para boa utilização do tempo, estratégias para boa utilização do descanso, né? A preparação mental, porque às vezes a gente se dedica tanto ao estudo que na hora do vamos ver lá do concurso, a gente acaba que não tem aquele resultado esperado, mesmo tendo se preparado muito, porque faltou alguma coisa. Então, se ele aprende a lidar com isso, se ele aprende as estratégias para lidar com isso, por que não vender essas estratégias de alguma forma? E vender vai ajudar bastante naquele material que você quer comprar que você não consegue, naquela videoaula que está faltando um dinheirinho a mais para comprar, enfim, certamente vai ajudar. Definido ali
a área, a necessidade, qual é o próximo passo? É colocar isso em prática? Como vencer esse obstáculo? O grande passo do empreendedor, e vamos falar do concurseiro, mas também de qualquer empreendedor. O grande passo do empreendedor é uma coisa que acaba ficando esquecida e às vezes algumas pessoas deixam em segundo plano, é encontrar o público-alvo, é saber quem é o seu cliente, aonde ele está, como chegar até ele. Uma estratégia bacana para isso é encontrar uma pessoa. Se você resolver um problema seu, você tem algumas características. Você gosta de algumas músicas, você gosta de jantar em alguns lugares, você escuta mais uma determinada pessoa da sua família ou um professor. Então você vai pegar essas suas características, vai escreve umas 10 características suas. Você vai traçar um perfil do seu melhor cliente, naquele momento você mesmo. E isso não vai te limitar a quantidade de clientes, mas vai fazer com que você direcione os seus esforços na hora de fazer propaganda, de entregar o serviço, você vai direcionar para aquele público específico. Isso vai te fazer, normalmente faz com que o empreendedor tenha sucesso naquilo que a gente faz. A gente brinca que é navegar em um oceano azul, ou em oceano sem tubarões, sem concorrências. Quando a gente tem alguma coisa que a gente entrega a um grupo de pessoas e que nenhuma outra pessoa tem a solução igual a nossa ainda, a gente está navegando num oceano tranquilo, num mar tranquilo. Então, o grande caminho é encontrar o cliente, entender quem é o seu cliente, saber onde ele está e trabalhar em cima dele. Encontrando o cliente, aí você começa a investir nele, investir em materiais para ele, enfim. Tudo que você faz tem que ser direcionado ao que o cliente precisa, a necessidade que você vai atender do cliente. E aí não tem problema você investir em alguma coisa que você saiba muito bem, mas não pode esquecer que tem que ter gente que queira comprar e pague o preço que você vai fazer, esteja disposta a pagar o preço que você vai entregar. Uhum. A gente está falando de concurseiros, um público que tempo é uma coisa preciosa. Acho que tem muita gente que está assistindo que clicou, pensou, vou entender um pouquinho mais e talvez quando você colocou essa ideia de ser empreendedor, de ser uma outra possibilidade, até de ganhar uma graninha extra, pensou, pode ser aí que eu consiga melhorar o meu estudo, meu rendimento para chegar ao concurso público, chegar lá à vaga. Mas aí ele pensa, como dividir tempo? Eu tenho que estudar, eu tenho que empreender. O empreendedorismo ele exige tempo, né, de quem se destinou a fazer aquilo. Como fazer essa divisão, como se organizar para conseguir fazer as duas tarefas? Conforme nós conversamos no início, o concurseiro ele se planeja. Uma das coisas que faz ele ter sucesso nos concursos é ele se planejar e distribuir o tempo. Então ele não vai fazer nada mais do que isso. Uma dica que a gente dá para gerência de uso desse tempo, pega uma agendazinha aqueles calendários que nem tem de folhinha grande, ou pode pegar do Google mesmo, a agenda do Google, né, que tem lá as datas do mês. Aí você vai marcar ali as suas grandes pedras. O que são as grandes pedras? O que você colocou na sua cabeça que você não vai poder deixar de fazer de jeito nenhum. Depois você vai organizando ali as suas pedras médias. E por último, as pequenas pedras. As pedras médias são aquelas que são importantes para você, mas que, assim, se você não fizer, você não vai morrer por isso, né? E as pequenas pedras são as coisas que tomam o nosso tempo de verdade. A leitura do e-mail, leitura das redes sociais, WhatsApp, né? Então essas coisas, até as tarefas, exato, as tarefas básicas do dia a dia, elas são pequenas pedras. Quando a gente organiza partindo das grandes pedras, começa a sobrar muito tempo, né? E outras dicas interessantes, se você está estudando, digamos que você dedique 3 dias da semana para o planejamento de uma ação empreendedora. Você vai gastar 1 hora, digamos que você programa gastar 1 hora nesses 3 dias em cada dia, né? E é o suficiente, você não precisa de muito tempo. A dica que eu te dou que eu costumo falar é que sozinho nós somos pobres. O ideal para o empreendedor é ele ter uma dupla, ele ter alguém para trocar ideias. Sozinho, acaba sendo muito mais difícil de você colocar uma ideia em prática. E aí eu falo isso, mas também sei da dificuldade de se ter uma sociedade. Então, quando você for encontrar um parceiro, alguém que fale de algo parecido com você, procure alguém que tenha o que você não tem. Não adianta você conseguir alguém que tenha as mesmas habilidades que você. Então, alguém que tenha habilidades, competências que você não tenha.
Mas a grande dica é essa. Você separa uma horinha lá do teu dia, você vai ficar... Divide a tua hora em pedaços de 30 minutos. 25 minutos você pensa, você planeja, escreve, anota. 5 minutos você para, dá uma descansada. Retoma mais 25 minutos. Descansa 5 minutos e aí prossegue nas suas tarefas que você já tinha agendado. E vai ser o suficiente para você colocar o seu negócio em prática. Então, assim, não tem um grande mistério. O empreendedor, ele acima de tudo, ele precisa buscar informações e planejar. E isso são características que, de alguma maneira, o concurseiro já está desenvolvendo. E a gente pode falar que se no início ele estava pensando em ter só uma graninha extra, ele pode até se surpreender, né? Pode vir algo muito maior do que isso. E aí é o que vale de empreender, é isso aí, né? O que a gente vê de empreendedorismo hoje, assim, na verdade as pessoas partem para ter negócios, e aí eu não gosto nem de chamar de empreendedor, não. Pessoas que vão ser empresários, de alguma maneira, e abrem um negócio sem nenhum estudo. E é aí que as empresas fecham. Existe hoje uma estatística que se fala em cerca de 80% aproximadamente das empresas que fecham no primeiro ano. E elas fecham no primeiro ano, elas não conseguem nem ir adiante, porque normalmente as pessoas abrem com um dinheirinho que sobra. Vou abrir um negócio. Né? E já com aquela ideia de que ser empresário é ser dono de si mesmo e do seu tempo. E não é bem assim. Quando a gente se torna empreendedor, empresário, a gente fica responsabilizado por atender a necessidade de um grupo de pessoas. E a gente está dentro do negócio. E se eu sou sozinho, eu tenho que fazer tudo. Eu sou o cara que varre o chão, eu faço do início ao fim do negócio. Então, não pense que ser empreendedor vai ser uma vida fácil. Mas existe, se você se planeja, se você busca informações, se você monitora, verifica, né, se a coisa você está fazendo o melhor possível ou não, existe uma grande possibilidade de acontecer o que você falou, que é você se surpreender e de repente você está com um negócio que não é mais tão pequeno assim na sua frente e acaba sendo o seu carro-chefe, você deixando o concurso até em segundo plano. Pode acontecer. Pode acontecer. A gente tem um público também que já está lá dentro do serviço público. Vamos pensar assim, o cara estava lá como concurseiro, passou no concurso, aquele empreendedorismo deu certo, ele chegou no serviço público e também tem o empreendedorismo. Ou seja, como manter esse negócio. Não vou falar que é uma empresa, porque talvez seja empresário aí, né? Mas como manter nas duas atividades, o serviço público e também ali o negócio dele, aquilo que ele conseguiu lucrar a mais. Primeiro é importante falar sobre a legislação. Né? Se você é servidor público, principalmente servidor público federal, você pode ser empresário, mas você não pode ser sócio-gerente da empresa. É necessário aí que você tenha um sócio, ou mais de um sócios, e que você não tenha, por mais que você seja o proprietário da maior parte da empresa, 99% das cotas são suas, mas você não é o sócio-gerente da empresa. Isso é uma obrigação que a legislação federal fala sobre o servidor público federal. Se for servidor público estadual, servidor público municipal, é necessário identificar na localidade qual é a legislação pertinente, mas nada impede que você tenha um negócio e que você vai ser sócio. Exatamente, você vai ser sócio no negócio. Então você vai ter, e aí dedicar o seu tempo extra a um negócio. É importante você identificar se esse tempo extra é o suficiente para você fazer o negócio funcionar junto com os seus sócios. Normalmente é. A gente tem vários exemplos, né? Normalmente é. De professores, enfim, quem dá dica, faz coach aí para concursos, que consegue ali equilibrar as duas áreas, né? E a coisa funciona bem, não tem nenhum grande problema não. E eu costumo falar que o grande sonho do empreendedor é ele ganhar dinheiro sem trabalhar. Principalmente desenvolvendo algumas ideias. E aí isso não é nada demais, não é nenhum grande abuso isso não. Se você cria uma ideia, se você desenvolve um processo em que você consegue ser remunerado, e hoje existem várias formas. Você pode criar um curso na internet, por exemplo. Uma vez o curso pronto, você não tem que estar mais trabalhando para ele. E aí basta você investir em algumas outras... Você pode investir numa rede de afiliados, em que outras pessoas ganham um percentual do teu curso. Muito comum hoje em dia, né? É um percentual do teu curso e elas que vendem para você. Então, nem vender você precisa. Né? Isso é totalmente possível. Então, você pode ter um negócio
em que você praticamente não trabalha mais para ele. Você trabalhou nos primeiros momentos, organizando, criando os processos, e depois ele funciona sozinho. Isso hoje é uma realidade. Esse é um dos frutos de empreender. Quais são os frutos que essa atividade pode trazer? Esse é um dos frutos. E esse caminho, para quem é concurseiro, ele é muito bacana porque você está ali criando processos, desenvolvendo metodologias o tempo inteiro, né? Quando você está estudando, você está fazendo isso. E se você desenvolve uma metodologia e vende essa metodologia, coloca ela à disposição para outras pessoas e você vai se tornando referência, quando você vê, ao invés de vender para 10 pessoas, você vendeu para 1.000 pessoas. Daqui a pouco você vendeu para 100.000 pessoas. Daqui a pouco você vendeu para 1 milhão de pessoas. E aí o cargo surpresa, público, né? Vai ficar em segundo plano, né? É surpresa e ela não é uma coisa assim, vai acontecer com todo mundo. Seria leviano da minha parte falar isso. É a mesma coisa do jogador de futebol. Todo mundo que quer jogar futebol vai ser craque. Não é assim que funciona. Você tem que desenvolver alguma coisa muito bem desenvolvida. E lembra lá da minha primeira fala? Ela tem que estar de acordo com a necessidade de alguém. Ela tem que ser importante para alguém e esses alguém precisam estar dispostos a pagar por isso, da maneira que você vai entregar. Tem que ser bom para eles. Você tem que surpreendê-los sempre, fazer sempre que isso seja bom para o seu cliente. O Márcio Serbella, ele é empreendedor? O Márcio Serbella aprendeu a ser empreendedor ao longo da jornada. Você falou em 30 anos, talvez um pouco mais do que isso, mas nesses 30 anos tem muitas quedas no caminho, por conta de alguns desses comportamentos de planejamento, de visão de mercado, de visão do cliente, que o Márcio Serbella foi aprendendo e desenvolvendo ao longo do tempo e criando ferramentas para que outras pessoas possam fazer uso disso também. Hoje, inclusive, eu tenho uma rede de afiliados, tenho alguns cursos online já acontecendo. Fora a EMECF Educação Empreendedora, existem outros negócios que não tem nada a ver. Hoje eu tenho um negócio de aluguel de SUP, aluguel de suítes, tem uma série de coisas acontecendo, alguns sócios. É empreendedor mesmo. E a gente vai fazendo a coisa acontecer. Você falou de obstáculos, é bom a gente frisar que não são só rosas, né? Não. Tem os momentos difíceis, isso faz parte da vida do empreendedor. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Os obstáculos fazem muito parte da vida do empreendedor. Por isso que a gente falou de persistência, lembra que você falou, o concurseiro ele é persistente. E a persistência ela não pode ser teimosia. A persistência precisa ser certeza através de estudo, através de aprendizado, através de você estar disposto a errar. O empreendedor ele precisa estar disposto a passar por percalços. Ele tem que saber que ele vai cair algumas vezes, que ele vai errar algumas vezes, e ele não tem que se amedrontar por isso. Ele principalmente precisa ter a persistência de saber que ele criou competências para levantar de novo, né? Quantas vezes forem necessárias, né? Então, isso sem dúvida acontece no caminho empreendedor, mas quanto mais você se prepara, quanto mais você se planeja, quanto mais você tem foco naquilo que você está fazendo, principalmente no seu cliente, esses percalços vão diminuindo ao longo do tempo. Existem percalços também que são criados pela nossa própria mente, pelas limitações que a gente se permite. Você perguntou sobre os meus percalços. Durante muito tempo da minha vida eu fiquei preso a uma prisão mental, né? Eu falava assim, passarinho que está na lama não canta. Porque eu tive lá uma empresa que eu perdi alguns milhões. Na época, não me lembro nem mais qual era a moeda, porque tem bastante tempo isso. E aí eu comecei a ter muito medo de ir mais além. E aí, tem que estar melhor estruturado, não posso estar com pouco dinheiro, pode vir alguma coisa e tal. E hoje eu mudei esse pensamento para passarinho que está na lama, sai da lama e canta. Mas sai da lama primeiro. E o sair da lama é se preparar, se planejar, de estudar, buscar informações, né? Monitorar aquilo que está fazendo, identificar se existe a concorrência, como é que é essa concorrência, como é que está o mercado. A concorrência precisa ser minha concorrência, pode ser meu parceiro, eu posso trazer esse cara para o meu lado de alguma maneira. Então, as possibilidades existem, mas para isso a gente precisa se preparar para poder buscar essas oportunidades. Muito bem. Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso Conexão Concurso. Queria que você deixasse uma mensagem para concurseiros que
talvez tenham entendido a ideia, vão ficar refletindo agora sobre essa possibilidade de estudar, de empreender, enfim, de ter um negócio ou não. Que mensagem você pode deixar para essa galera que está assistindo a gente? Essa galera que está assistindo isso, a grande mensagem é: haja apesar do medo. Haja apesar do medo. Se você sentiu que isso é para você, então não deixa o medo te impedir de fazer. O medo é natural, todos nós temos, mas é importante que você vença a si mesmo e se você está disposto a passar por isso de alguma maneira, mas também passar pelo benefício de ter lucro, de ter uma vida um pouco melhor, de ter talvez a capacidade de gerenciar melhor seu tempo, não precisar trabalhar que nem um louco para fazer o dinheiro para pagar as contas no final do mês. Se você está disposto a isso, você quer isso, então haja, comece agora. Apesar do medo, ele é natural, mas você precisa dar o primeiro passo. Márcio Serbella, obrigado pela tua vinda mais uma vez. Esse foi o primeiro Conexão Concurso do ano, seu programa de entrevistas. A gente volta no próximo programa. Até lá!